Olá, eu sou o Randall, sou jardineiro e também sou o seu professor de jardinagem online. Vou começar respondendo algumas dúvidas e vou focar só nesse tira dúvidas. A gente selecionou algumas perguntas aleatórias para tentar te ajudar da melhor forma possível. Então vou começar lendo a pergunta da Neia Neri. A dúvida dela é: eu gostaria de saber sobre a bougainville. A raiz da minha passou do vaso para o chão. Eu podei os galhos e cortei a raiz, mas depois de alguns minutos ela está murchando. O que pode ser? Neia Neri. Então, a principal dúvida dela sobre bougainville popular primavera. Ela passou a raiz, né, da planta, se animou ali e saiu do vaso e passou para o chão. A planta começa a se desenvolver muito mais, pode ficar muito grande. Como você tirou essa planta, você teve que cortar a raiz e acabou podando um pouco dos galhos também. Por que está murchando logo depois que isso acontece? É uma espécie de estresse que a planta está passando, é muito normal. Não vai adiantar você, por exemplo, encharcar a bougainville de água, tentando recuperar, até porque um fator super importante é que a bougainville, né, a primavera, não é uma planta que precisa de tanta água. Você nunca pode exagerar na rega, então isso pode até prejudicar a sua planta. Todo o processo que você fizer de corte de raiz, de poda da parte aérea da planta, aquela parte de cima, é normal que role um estresse. Você só não deve exagerar na rega, não deve fazer mudança brusca de ambiente. Por exemplo, a bougainville é uma planta de pleno sol. Você não pode ficar com dó dela e falar, agora eu vou deixar na sombra até voltar. E nem o contrário, é só deixar onde ela está, tanto a primavera como outras plantas, e observar o que vai acontecer na sequência. Nesse caso específico, se a planta estiver sentindo muito, por muito tempo, pode ser que você tenha exagerado no corte da raiz. Aí já é outra história, mas se não, rapidinho ela vai se recuperar. Aproveito para falar que nessa hora, nada de querer exagerar também no adubo, achando que vai ajudar a planta, porque você pode prejudicar ela mais ainda. Agora vou ler a pergunta da Ana Lúcia Paulino. Qual o intervalo de rega das 11 horas no outono? Muito legal, porque nós estamos no outono. Ana Lúcia Paulino. Intervalo de regas das 11 horas no outono muda um pouquinho porque a gente começa a ter as noites um pouco mais frescas, né, e os dias mais quentes e secos. As 11 horas, elas são da família, né, da grande família das suculentas também. Então aquela folha gorduchinha dela armazena água, por isso que a gente não pode exagerar na rega. Não dá para te falar que agora no outono você vai regar a cada 2 dias, a cada 3 dias, ou dia sim, dia não. Porque a gente não sabe de qual região você está falando, né? Da onde vem, de qual região do Brasil vem essa dúvida. E isso varia muito, porque em alguns lugares, como eu comentei, vai ter as noites já um pouco mais frescas, o que acaba umedecendo a terra. Em outros lugares não muda muito, né? Se a noite continua quente, por exemplo, vai exigir mais água. Vou te falar, vou tentar te ajudar de uma forma que eu acho que vai ser mais eficiente. Nunca exagere na rega das 11 horas. Na dúvida, espera secar o solo, né, a terra ou o substrato, depende se a planta está no chão ou está em vaso. Espera secar antes de regar novamente. E evite também molhar as flores dela. Quando você for regar, água só na terra ou só no substrato. Não molhe a parte de plantas, né, a parte verde, e de flores ou de botões de flores. Caso você já esteja pensando, mas e se chover, e se sem querer eu acabar molhando com a mangueira? Não tem problema, a planta é forte, ela resiste para continuar bem. Mas quando você conseguir não fazer isso intencionalmente, vai ser melhor você molhar só a terra, só o substrato. Claro que no verão a rega aumenta, no outono e inverno a rega diminui, ou seja, aumenta o espaço entre as regas. Letícia Egas nos mandou a seguinte pergunta. Plantar a partir das folhas, seja ela arrancada ou cortada, tenho que esperar 2 semanas para o selamento e só em seguida plantar? Bom, ela está falando da babosa, isso foi comentado no vídeo da babosa. O que ela quis dizer aqui? Esperar o selamento, né? Esperar 2 semanas para o selamento, que é o mesmo que cicatrização da folha, porque se você arranca a folha da babosa ou corta, aquele ponto de corte é como se você abrisse um ferimento na planta. O ideal é você esperar, pode colocar em cima de uma folha de jornal, né, de uma superfície seca, evitando ao máximo machucar essa folha. Essa parte que foi feito o corte, vou ilustrar com o meu dedo aqui, essa parte que foi feito o corte,
Se você observar no decorrer dos dias, ela vai formar uma película, uma espécie de cicatrização mesmo da planta. Isso que ela quis dizer com o selamento. Sim, é melhor você esperar isso acontecer. Muitas vezes na pressa a gente acaba colocando a folha direto na terra. Algumas vezes isso pode dar certo, pode resultar numa muda saudável, só que outras vezes não, porque a planta é como se ela estivesse com uma ferida aberta. Isso para apodrecer e para entrar algum tipo de fungo, bactéria, é muito mais fácil. Por isso, para a babosa e para outras plantas, é legal esperar secar, fazer essa película cicatrizante, que vai proteger ali o machucado, e depois você planta. Não só da babosa, hein? De várias outras plantas que você usa esse mesmo método de reprodução. Tem uma pergunta bem bacana de uma planta super amada, que é a Monstera deliciosa, popular costela de Adão. O nome da conta do YouTube, né, da assinatura ali de e-mail, é Corrente. Então, acho que é o Corrente. A pergunta é: você sabe me dizer por que a minha Monstera deliciosa, costela de Adão, está chorando? Você sabe me dizer se ela identifica algum tipo de energia ruim? Duas abordagens diferentes para a mesma pergunta. Primeiro, o que é uma planta chorando, né? Quando você observa na ponta da folha ou em algum local da extremidade aqui da folha, um pingo de água ou alguns pingos de água. Isso, na verdade, a planta, está fazendo a sua transpiração. Qualquer excesso de água que tem ali, até uma forma dela se proteger melhor, né, para não apodrecer e evitar excesso de água, ela vai eliminar aquele pingo, né, como se ela estivesse chorando. Então, isso é para ela se manter mais saudável. A segunda abordagem da mesma pergunta é a questão se ela está limpando energia negativa. Isso é muito subjetivo. Tem gente que acredita muito nessa questão da energia e do papel das plantas nessa melhora da energia. Eu, por exemplo, acho bem bacana isso. Embora esse mesmo tema também se abra a um leque de abordagens diferentes, né? Tem a questão da energia, essa energia quase cósmica, de você acreditar na energia positiva ou negativa. Tem a questão da qualidade do ar, que isso eu tenho certeza que elas ajudam a melhorar, a costela e outras plantas. Então, e acaba sendo realmente uma questão muito pessoal. Se você deposita esse tipo de crença, né, de confiança na planta, vale achar que sim, né, que ela está melhorando o astral e a energia do seu ambiente, mas cientificamente falando, tecnicamente falando, a planta está simplesmente transpirando. Isso acontece com a Monstera e com outras plantas, normalmente com essas folhas grandes, bem generosas, costuma acontecer esse tipo de choro. Se você gostou desse Tira Dúvidas, já deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, aquela dica mais importante de todas. Se você quer ver o seu nome sendo falado, né, sua dúvida sendo esclarecida aqui no nosso canal, a gente vai deixar a partir de agora, todo início de mês, uma caixa de perguntas abertas para você na comunidade do canal aqui no YouTube. Essas perguntas com o seu nome vão ser exclusivas para esse vídeo aqui. Então, o Ralph vai se encarregar de colocar ali, abrir a caixa de perguntas na comunidade, você manda as suas dúvidas, a gente seleciona e sim, a sua dúvida e o seu nome podem aparecer aqui nesse novo quadro do canal Vilanina TV. Tenha um ótimo mês e já fique com o meu muito obrigado. Para você acompanhar um pouco mais do nosso dia a dia, tem aqui o nosso Instagram, que é o Vilanina TV, além dos conteúdos que a gente compartilha com você com a maior alegria.